Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus é fiel, o diabo não presta para nada. Vou fazer mais um vídeo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A passagem que eu vou deixar para você nesse vídeo se encontra em 1 Samuel, capítulo 3. O título é Deus fala com Samuel em sonhos. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o moço. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te, deita-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a ele. Então esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirará ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele todo enquanto tenho falado contra sua casa. Começar-lhe-ei e acabarei, porque já eu lhe fiz saber o que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhece, porque fazendo-se os seus filhos enxercharem, não os repreendeu,
Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios, nem com ofertas de manjarim. Essa passagem, irmão, de 1 Samuel capítulo 3, é uma passagem muito boa, muito maravilhosa. Essa passagem, ela fala do mancebo Samuel. Por que eu falo mancebo? Porque ele ainda era pequeno, moço ainda, a qual Samuel não sabia ainda e não tinha sido o Senhor se apresentado a ele. Mas ele servia ao Senhor dentro da casa do Senhor, porque a sua mãe, antes dele nascer, fez um voto ao Senhor que dava a ele para a casa do Senhor até o último dia da vida de Samuel. Então Samuel servia ao Senhor ali, em espírito e em verdade. Mas os filhos de Eli pecavam. Quais são os pecados dos filhos de Eli? O povo levava os seus bois, bode, cabra, para dar como oferta e como culpa do seu pecado, como era antigamente. Antigamente, Deus perdoava os pecados, Deus perdoava os pecados naquela época. Era como? Era o povo. Primeiro o povo se arrependia, depois o povo trazia a sua oferta, o seu pecado. Trazia uma novilha, trazia um bode, uma cabra, uma vaca. E ali, Eli, sacerdote, os filhos dele, pegava e cortava ali. E ali dava como uma oferta ao Senhor, como a culpa dos pecados daquelas pessoas que traziam aquelas coisas aos bodes e às vacas. E ali o Senhor perdoava os pecados do povo. Nisso, todas as vezes quando o povo pecava, o povo se arrependia primeiro e depois trazia aquele boi, aquela vaca, aquela cabra, para oferecer ao Senhor como a culpa do seu pecado. E ali o Senhor perdoava. E então, o pecado dos filhos de Eli, o que eles faziam? O povo dava aquilo, naquela época, eles pegavam e jogavam os pedaços de carne dentro de uma caldeira. E ali ia cozinhando. E então, irmão, antes de cozinhar e antes de Eli pegar para oferecer ao Senhor como cheiro suave, o que os filhos de Eli pegavam? Pegava o garfo, metia a mão lá dentro da caldeira e puxava o pedaço e comia. Qual é o outro pecado, Valdemar? O outro pecado é que ele ficava com as mulheres. Presta bem atenção. Ficava com as mulheres. E Eli, irmão, ele via, mas ele não falava nada.
passava a mão na cabeça dos seus filhos. E então, o Senhor, irmão, vê ali e Ele não quer usar ele, porque Deus já tinha usado um profeta para falar para ele sobre isso, e ele não ligou, não deu a mínima. Então o que Deus faz? Deus traz Samuel, novinho, serve a Deus, fica ali em espírito e em verdade. E então Deus começa a falar com Samuel em sonhos. Presta bem atenção, irmão. Ali estava muito cego, porque foi preciso três vezes para ele entender que era o Senhor que estava falando com Samuel. Muitas das vezes o Senhor fala com a gente, fala com eu, fala com você, e a gente não entendemos. Principalmente naqueles momentos a qual a gente está irado, naquele momento a qual a gente está, como é que se diz? Desesperado. Então vem uma palavra do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele fala com a gente de qualquer maneira. Ele usa até uma mula para falar com a gente. Ele usa até um pecador. Ele usa até uma pessoa que está ali nas drogas, no crack, e você vai passando, e Deus levanta ele lá e vai até você. Aí você não vai entender. Por que você não vai entender? Porque a sua cabeça está cheia. A prova que você está passando é tão grande que você, como se diz como se diz as palavras do mundo, é como se estivesse no mundo da lua. Aí Deus fala, você entende, mas você não dá mínimo, porque ali você pensa que é o diabo falando, mas é Deus usando, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa uma prostituta. Deus usa a mula para falar para Balaão. O que Deus não vai usar? A pessoa que está ali deitado em uma cama com AIDS, de qualquer maneira, Deus usa quem Ele quer. Mas a gente tem que estar preparado para entender quando Deus fala, quando Deus está falando, porque se você estiver com a cabeça cheia, se você estiver, como se diz, naquelas épocas que você está, como que fala outra palavra do mundo, quase para estourar, você nem vai entender que é Deus. Era quase assim que ali estava. Estava dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, mas só que a mente estava em outro lugar. E então, irmão, o que aconteceu? Voltando ao texto. Deus fala com Samuel, Samuel entrega tudo a ele. E ele fala que Deus faz isso
Ele só falou que Deus faça isso e mais tanto isso. Porque ele sabia. Por que ele não chegou ali e repreendeu seus filhos na primeira vez? Nos dias de hoje, por que você não repreende o seu filho? Você, pastor, por que você não repreende o seu obreiro? Por que você não fala com ele sobre o pecado dele, a qual você sabe, a qual você encobre? Ah, vai envergonhar. Deus não envergonha ninguém. Deus não envergonha ninguém. Será que vai chegar o dia a qual Deus vai usar um profeta e vai lá em cima falar com ele? Porque Deus faz isso. Você fala, Deus não envergonha ninguém. Deus não envergonha. Mas Deus, presta bem atenção, em certo momento, Ele tem que sacudir a gente, para colocar a gente no local. A gente está fora da brecha, Deus sacode a gente, para a gente voltar rápido. É isso que Deus faz. Voltando ao texto, irmão. Eli, quando Samuel entregou isso ali, no outro texto fala, irmão, que Israel foi à guerra, batalhar contra os filisteus. E então Israel estava ali. Israel foi derrotado. Morreu muitos homens. E então os filhos de Eli voltaram. E o que eles falaram? Presta bem atenção, mano. Vamos trazer a arca do Senhor ao arraial. Eles pegaram a arca, levaram para o arraial. Então começaram a se alegrar. E os filisteus não entenderam. Falaram, o Deus deles está no meio deles. E eles estremeceram. Mas eles falaram, vamos, não se acovardamos. E os filisteus foram. E venceram a guerra. Os 2 filhos de Eli morreram. Aonde que eu estou querendo chegar com isso, irmão? Nem muito barulho significa que Deus está no meio. Nem muito barulho, onde que tem muito barulho, significa que Deus está no meio. Nem muito, presta bem atenção, nem muito, aonde a palavra de Deus está, a Bíblia está, Deus está no meio. Por quê? Porque, irmão, muitos querem pregar de qualquer maneira. Muitos, na sua carne, no seu eu, quer pular, quer sapatear, quer para se apresentar. Para se apresentar.
Por isso que Deus fala. E Deus nos dá discernimento para a gente entender e para a gente colocar na balança e para a gente saber e olhar e ver aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Foi isso que aconteceu aos filhos de Eli. Para eles, para os filisteus nós perdemos. Certamente, se os filhos de Eli estivessem na presença do Senhor, estivessem servindo ao Senhor em espírito e em verdade, os filisteus tinham perdido. Mas eles não estavam. Eles levaram a arca do Senhor. Mas ali estava a arca do Senhor, ali estava o Senhor, porque aonde que a arca do Senhor estava, ali o Senhor estava. Mas não significava que o Senhor estava nos filhos de Eli. Muitos irmãos, muitos pregam, muitos profetizam, muitos curam, muitos falam língua, mas não significa que Deus está ali. Por isso a gente tem que ter muito cuidado em quem vai pregar, em quem vai cantar, em quem vai entregar a profecia. Samuel, ele serviu ao Senhor em espírito e em verdade, todo santo dia. Samuel era um homem temente a Deus. O que está acontecendo? O que está faltando para os dias de hoje? Ter homem como Samuel, como Elias. Está faltando, irmão, a gente se colocar na brecha. Está faltando, irmão, a gente abrir nossos olhos espirituais. Está faltando, irmão, a gente tirar a nossa capa. Tira a capa. Tirar a capa. Tirar aquilo a qual deixa você fora da presença do Senhor. Tira aquilo a qual, quando você vai cantar, você mocidade, vai cantar, é como se não ouvisse a sua voz. É como se fosse um barulho. Tira a capa. Não se levanta contra um anjo do Senhor. Não se levanta um contra o outro. Levantar contra um servo do Senhor, contra um ungido. Falar biduinha, palavrinha, isso, aquilo, fazer fofoquinha, fazer ajuntamento. Essas coisas, irmão, para Deus é pior do que a feitiçaria. Valdemar, eu canto, Deus me usa,
quando eu canto só, mas quando eu vou cantar com a minha mocidade, Valdemar, só a misericórdia de Deus. Ora para Deus. Manda Deus usar profeta ali. Usar profeta. Se levantar. E falar. Falar aquilo que Deus manda. Levantar profeta. Homens de Deus. Que serve ao Senhor Espírito em verdade. Então pede para Deus. Me mostra o que está errado. E Deus vai te mostrar. Valdemar, todo mundo é diferente. Tem uns, Valdemar, que servem ao Senhor de qualquer maneira. Tem uns, quando eu passo na rua, Valdemar, está falando de música, de pagode, de não sei o que, te afasta. Te afasta. Faz igual Samuel. Fica calado ali. Só serve ao Senhor. Só faz a vontade do Senhor. Só abre a boca quando Jesus mandar. Ah, Valdemar, mas muitos deles também não dão testemunho. Deixa na mão do Senhor. Os filhos de Eli, o Senhor avisou. O Senhor avisou Eli. E talvez o Senhor tenha falado para você. Para repreender o seu filho. Para repreender a sua filha. Para repreender o seu líder. Para repreender o seu pastor. Para repreender o diácono. Para repreender o diaconisa. Para repreender a mocidade. Para repreender o adolescente. Mas aí você está passando a mão. Lembra dessa passagem. Lembra bem que primeiro, presta bem atenção, primeiro Deus avisa. Primeiro Deus usa homens que vai até você e fala. Aí você entra aqui no ouvido e sai no outro. Primeiro Deus avisa. Você não dá mínimo. Depois Deus levanta um homem e vai lá em cima. A mocidade. Depois você fica. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que. Ah, que Deus. Que vergonha. Vergonha nada, irmão. Vergonha é o pecado ficar dentro da casa do Senhor. Vergonha é você ficar encobrindo aquilo a qual Deus já mandou para você tirar de dentro da casa do Senhor e você está cobrindo. Isso é vergonha. Sabe o que é vergonha mais? Vergonha é você estar dentro de 4 paredes em adultério. E dentro da igreja está em cima do púlpito, ali sentado, como se não tivesse acontecido nada. E você já vem fazendo isso há muitos tempos. Está ali. E a igreja está ficando vazia. E você está ali. E a igreja está ficando vazia. E você está ali. E Deus levanta um e fala para você. E você nem... E você está ali. A igreja está ficando vazia. Irmão, preste bem atenção. Presbítero, homem da casa do Senhor que fica lá em cima, é esses, preste bem atenção, é esses que esvazia a casa do Senhor, que é o pecado. Mas a verdade nunca vai esvaziar a casa do Senhor. Nunca. Porque a verdade para muitos dói. A verdade para muitos dói.
mas para outros são como um despertamento. Um despertamento. Para os outros que dói, ele pega e já sai da igreja. Para os outros que acham que dói, que não sei o que não toca em mim não, não bate muito não. Irmão, toma vergonha nessa tua cara. Vai aprender a ser crente de verdade, a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Deixa esse maligno desse pecado. Se confessa que é melhor para você, porque se Jesus voltar, se você continuar assim e a igreja vazia, aí você vai ver, porque você vai ser culpado. Presta bem atenção, não é eu que falo. Vê lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Você será culpado do sangue inocente, porque Deus manda você falar e você fica cobertando, e ali vai, a pessoa morre, o sangue vai ficar em você. Naquele dia o Senhor vai cobrar, não ele, não eu, não a ninguém, mas a você que sabe, a você mesmo, a você que fica encobertando, está igual Eli, está só encobertando ali. A igreja está vazia e você está ali.